meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Valdete Niero, faço parte do NEP Gesiel de Vinhedo e hoje nós damos início à série Livro da Esperança com o primeiro capítulo. Rogando a Jesus que nos ampare nas reflexões, faremos primeiramente a leitura do capítulo e logo após um comentário. Capítulo 1, Culto Espírita. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 11. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 7. Comenta Emmanuel. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina lhe confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse do dinheiro, empregando-lhes os recursos de bem para todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo da convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Muito bem. Então vamos ao comentário. Nós temos entendido, nos estudos dos textos de Emmanuel, que o próprio título da lição já nos diz muito. Então, ele sempre coloca a maior intenção, o objetivo central do momento ali no título. Assim, primeiramente, o título, Culto Espírita. Se você procurar o significado da palavra culto no dicionário, você vai encontrar um conjunto de atitudes e rituais utilizados para uma expressão religiosa, normalmente atitudes externas. Mas no Espiritismo, além do culto do Evangelho no lar, nós não temos nenhum culto. E com certeza não é a esse que Emmanuel está se referindo. Então, ele estaria se referindo a quê?
Qual seria esse conjunto de atitudes e rituais considerados como um culto espírita? A gente vai entendendo o que ele quer dizer, obviamente, durante a leitura do texto. E iniciando a leitura, a gente vê que ele recorre a uma fala de Jesus e a uma de Kardec com relação ao cumprimento da lei. Então, a gente começa a entender que ele vai relacionar culto espírita com cumprimento da lei. Então, pensemos. Sabemos todos que a misericórdia divina nos concedeu 3 grandes revelações. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus, nosso mestre maior, e a terceira com a vinda do Consolador prometido por Jesus, que consideramos como sendo o Espiritismo. Dentro da lei de Moisés, nós temos 2 partes distintas. Uma parte é a parte divina, é a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e que é imutável, imutável. E no primeiro capítulo, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz, no item 2, essa lei de Deus, formulada nos 10 mandamentos. A outra parte da lei de Moisés é a parte humana, podemos dizer disciplinar, rígida, estabelecida por Moisés. Esta variável, porque era apropriada aos costumes e à capacidade de entendimento do povo daquela época, e que pode ser modificada com o tempo. Moisés era obrigado a manter, pelo temor aquele povo naturalmente turbulento, indisciplinado, para combater alguns abusos, preconceitos adquiridos durante aquele longo tempo de escravidão no Egito. E para manter a autoridade dessa lei, era necessário que ele as atribuísse a Deus, até um momento onde o povo estivesse um pouquinho mais amadurecido para entender aquela lei divina de outra forma, com um pouco mais de profundidade. E esse momento veio com Jesus. Jesus diz que não veio destruir a lei, mas que lei? A lei de Deus, aquela imutável. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, veio nos mostrar seu verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de desenvolvimento da humanidade à sua época. Mostrar uma forma diferente de entendimento daquela lei, uma outra forma para aquele povo que naquele momento já podia entender um bocadinho mais. E com relação à lei de Deus, a gente entende que ela trata dos princípios, dos nossos deveres, da nossa postura para com Deus e para com o próximo. Essa é a base da lei divina. Essa ele veio cultivar, cumprir e nos mostrar como cumpri-la. Quanto à lei de Moisés, aquela parte humana, essa Kardec nos diz que ele modificou profundamente. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, aqueles holocaustos, aquelas oferendas, as falsas interpretações, reduzindo a lei de Deus às seguintes palavrinhas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Como um bom mestre, o melhor deles, Jesus nos apresenta as revelações à medida que a humanidade esteja preparada para entendê-la. Com a sua vinda aqui, ele já nos mostrou uma nova interpretação, um novo ponto de vista sobre uma lei que existia desde Moisés. Por exemplo, a gente pode dizer que Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, que ao tempo dele já foi um grande avanço, mas Jesus vem mostrar que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus tanto nos mostrou, tanto nos esclareceu, e mesmo assim deixou claro que não podia dizer tudo porque a gente não ia suportar. A gente não ia conseguir entender. E mesmo depois de tudo que ele deixou, Emmanuel tem um comentário na questão 290 do livro O Consolador, que ele fala sobre as parábolas. Ele fala assim: as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Quer dizer, a humanidade vai decifrando aos poucos aquilo que Jesus deixou para a gente.
Mas o Espiritismo veio nos auxiliar, já retirando mais alguns véus, veio mostrar mais alguns aspectos, sem destruí-la também. Porque se Jesus não faz essa interferência de alterar a lei, muito menos o Espiritismo teria essa função. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, vem espalhar luzes divinas por toda a terra, vem restabelecer a verdade, vem retirar falsas interpretações dos ensinos do Mestre, vem trazer de volta aquele cristianismo primitivo na sua feição mais simples e verdadeira. Nos lembramos também de João no capítulo 14, versículo 26, quando Jesus nos fala sobre o Paracleto, sobre o Consolador prometido, ele nos diz que o Consolador viria nos lembrar das coisas que ele ensinou e que nós havíamos esquecido. Obviamente ele estava correto, né? Realmente nós havíamos esquecido, porque em nome daquele que foi a encarnação do amor e que desencarnou na cruz, quantos que não morreram? Quanto que não foi desviado o cristianismo nos séculos depois da sua vinda? Então o Espiritismo veio nos recolocar naquela crença tão simples e amorosa do início dessa era, quando ele ainda estava aqui encarnado entre nós. E nos lembramos também, aliás com muita alegria, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma mensagem do Espírito da Verdade, que diz assim, vou ler para vocês. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e justificar os justos. Gente, que coisa mais linda! Vejam que coisa maravilhosa! Assim, tanto como Jesus, o Espiritismo deve afirmar, não vim destruir a lei. O Espiritismo vem trabalhar a alma humana, transformando-a, clareando as mentes, trabalhando aspectos morais, buscando mostrar que as conquistas espirituais são muito maiores que as materiais, cultivando aqueles tesouros que nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. A missão do Consolador é junto das almas, esclarecendo, dando esperanças, mostrando a verdadeira luz, trazendo de volta os ensinos do Cristo, mostrando os valores da fé, do amor e do trabalho. Resumindo, a gente vai aprendendo que com o Espiritismo não basta a gente acreditar na imortalidade da alma, na reencarnação, conhecer todas as filosofias, todas as ciências do mundo. Não importa, o que importa mais é sentir na alma as vivências do Cristo e transportá-las para a nossa vida. E com isso, voltando ao texto, nós vemos como Emmanuel é surpreendente. Se referindo à palavra de Jesus sobre o cumprimento da lei, ele se volta às questões do nosso dia a dia. Ele fala da mãe, do administrador, do médico, do operário, etc. E encerra com o médium, falando das obrigações, das atribuições de cada um no exercício das suas funções, sejam profissionais ou não. Porque ele começa com a mãe e termina com o médium, que não são profissões acadêmicas. E entre uma e outra ele põe as diversas profissões. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, presta atenção, porque o que eu vou te falar diz respeito a todos os momentos da tua vida. Esteja você onde estiver, trabalhando, descansando, passeando, não importa. Onde estiver e em qualquer momento. Então, quando se fala em cumprimento da lei, que lei é essa? É a lei divina, aquela que é imutável. E como ele, Jesus, nos demonstrou que cumpria a lei? Com a sua vida. Com a sua vida. Ele não recorreu a discursos filosóficos, políticos, científicos. Ele não deixou nenhum tratado, nenhuma tese. Ele simplesmente a viveu.
Ele preferiu nos mostrar isso na própria encarnação, em cada passo, em cada momento, a cada dia. Assim, desde a manjedoura até o Calvário, nós o encontramos em serviço infatigável. Com amor, com paixão, com dedicação, com sabedoria, nos deixou uma mensagem transformadora. Ele ampara Madalena, perdoa Simão Pedro pelo abandono na hora extrema ou a Judas no engano ilusório. Retira as escamas que cegavam Saulo de Tarso, o perseguidor implacável dos cristãos. E nós o vemos curando e alimentando o corpo e a alma, esclarecendo e dando esperanças. Nunca o pessimismo, nunca o julgamento, mas o serviço ao próximo e a caridade como mera obrigação. O dar de si sem esperar retribuição. Como cada um de nós, ele nasceu, cresceu, trabalhou e com certeza muito melhor que nós, dedicou-se ao auxílio e ao esclarecimento das almas. E o que Emmanuel nos faz lembrar com essa lição é a importância do como fazer mais do que o que fazer. Nos lembrando das tarefas da mãe, do professor ou de qualquer atividade nossa, Emmanuel nos fala da excelência das ações, da postura de amar, de aceitação, de dedicação, de auxílio a cada ato, a cada decisão, a cada pensamento, a cada sentimento. Ou seja, da essência do sentimento que envolve cada ação. Mostra que a lei a que se referiu no início é a lei de Deus, é a lei do amor. Jesus não exige nenhuma função específica ou nenhuma condição específica. Portanto, seja lá qual for a tua função, profissão, formação, não importa. Importa que seja lá o que você estiver fazendo, que você faça da melhor maneira que você consegue, envolvendo aquela atividade com muito amor. Mas tudo dentro das nossas capacidades, porque ele não pede nada além daquilo que a gente seja capaz de fazer. E agora, voltando ao título da lição, o culto espírita, qual seria então o conjunto de atitudes para demonstrar nossa convicção religiosa? O culto espírita não tem expressões exteriores. Essas atividades, elas acontecem dentro de nós, buscando envolver com amor cada ato, cada pensamento, cada sentimento. O culto espírita é aquele que acontece dentro do nosso coração. É aquilo que cultuamos ou que cultivamos em nossos sentimentos, em cada momento da nossa vida. Estejamos nós em casa, com familiares ou amigos, no trabalho ou nas ruas, com conhecidos ou desconhecidos. Então, para finalizar, eu vou recorrer a um trecho de Emmanuel que está na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Olha só que lindo, eu vou repetir. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Espero Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Portanto, meus amigos, amor, humildade, dedicação, paciência, fraternidade, caridade, eis o conjunto de ações de um culto espírita, mas essencialmente amor.
as outras decorrem dele. Muita luz e muita paz a todos.